Olá, bom dia a todos. Que bom podermos estar aqui mais esta manhã de quinta-feira, juntos, buscando refletir em torno da obra Renovando Atitudes. Para essa manhã de hoje, vamos falar de um tema que é o desapego familiar. Esse tema me recorda uma conversa recente que tive com uma amiga, em que ela dizia para mim assim: Roberta, mas é tão difícil imaginar essa coisa da morte para mim, porque por mais que eu saiba que nós estamos todos numa experiência, né, numa etapa do nosso desenvolvimento, que a morte física nada mais é do que uma passagem, mas eu fico imaginando, e a minha família? E os meus entes queridos? Certamente que ao retornar para a pátria espiritual, eu lá não mais encontrarei minha família organizada da forma como ela está aqui. Lá, certamente, terei outras vinculações. Lá, talvez eu nem seja eu mesma com meu nome, ou será que serei? Mas focando nas preocupações desta minha amiga referentes à família, eu encontrei justamente neste texto, né, de Hamed, a explicação. Essa questão de desapego, né? Quando a gente pensa na correta acepção, nós vamos ver que o desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu a sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. A verdade é que nós temos uma tendência muito grande de nos agarrar a pessoas e coisas. E no âmbito familiar, isso não é diferente. Algumas pessoas se agarram a alguns familiares de forma até exagerada, o que acaba por contribuir para que surjam ali desajustes, doenças psicológicas das mais diversas, desde questões associadas à insegurança, né? Por exemplo, aquela pessoa que fica assim, mas será que eu posso sair sozinho? Tem gente que só sai se for acompanhado por algum membro da família, né? Até mesmo pessoas que não saem de casa se não tiverem a aprovação dos outros sobre a roupa que está vestindo, por exemplo. E tem aqueles que podem desenvolver questões graves, como uma espécie de pânico de tudo, de todos. E esse apego excessivo a familiares e tudo acaba por gerar mesmo, né, esses distúrbios psicológicos. A verdade é que quando a gente pensa na reencarnação, a gente vai ver que a reencarnação nos faz, enquanto seres humanos, desenvolvermos a nossa autonomia, desenvolvermos a nossa individualidade. Nós vamos ver que quando nós entendemos a ideia da reencarnação propriamente dita, é que o ser humano, né, é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Então, quando nós nos enxergamos como seres que estamos vivendo uma etapa de nossa existência, nós vamos desenvolver a nossa independência. Não obstante, a gente tem que entender que essa ideia não está associada à destruição de laços de amor verdadeiro. Antes disso, né, essa ideia acaba por criar diversos vínculos afetivos entre as almas. Pais, cônjuges, filhos e amigos voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes, estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia, sem que haja aprisionamentos ou dependências. É importante que a gente consiga compreender que, mesmo em família, nós não viemos à Terra só para fazer aquilo que a gente quer, para satisfazer os nossos caprichos ou nos agradar, pois nós não devemos nos ver como devedores ou cobradores uns dos outros, mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva, ora juntas no mesmo séquito consanguíneo.
Desse modo, devemos levar em conta a individualidade de cada membro familiar e respeitar, sem imposições ou submissões, pelo modo peculiar que encontrou de ser feliz e dirigir a sua própria existência. Cada pessoa que vive neste planeta deve aprender as suas próprias lições, e é inconcebível que a gente tente fazer o dever por ela. Então, mesmo mães e pais que tendem a se preocupar muito com seus filhos, é preciso que a gente tenha consciência de que, assim como nós, são espíritos numa trajetória evolutiva, que precisam fazer suas escolhas, que precisam passar por suas provas que são individuais. Nós não podemos fazer a prova por ninguém. Então, é preciso que nós os fortaleçamos, que nós os apoiemos, mas que permitamos a eles, né, traçarem as suas próprias trajetórias. Podemos oferecer às pessoas que amamos e que compartilham desta trajetória conosco uma atmosfera de compreensão e de apoio, para que tenham por si mesmos as decisões de mudarem como e quando desejarem, ajustando, né, de forma a possibilitar relacionamentos que sejam seguros e duradouros. É imperativo que, quando a gente tem algum posicionamento de posse diante do outro, a gente acaba por contribuir para a criação de indivíduos servis e profundamente inseguros, que futuramente precisarão ter sempre os familiares em sua volta, como uma corte, a fim de que se sintam amparados. É comum nós vermos nos noticiários, né, informações sobre a geração atual não sai da casa dos pais, ficam ali. É óbvio que tem um componente da autonomia, né, desse adulto que não se desapegou, que não desprendeu dos pais. Mas será que esses pais também trabalharam para que esse adulto tivesse desenvolvido autonomia ao longo de sua existência? Fica aí uma pergunta, né? Então, tudo tem dois lados, e a gente precisa refletir sobre isso. O exemplo clássico de criaturas apegadas é daqueles que foram criados por superpais. Durante muito tempo, essas pessoas ficaram tão subjugadas e presas pelos fios invisíveis dessa suposta proteção, que na realidade era uma forma inconsciente de suprir fatores emocionais desses mesmos adultos em desarranjo. Então, na verdade, as crianças que foram educadas sob a orientação de adultos incapazes de estabelecer limites às vontades e desejos delas, contentando-as de forma irrestrita, sem nenhuma barreira, desenvolveram dependências patológicas que geraram progressivamente uma acentuada incapacidade de resolver problemas peculiares à sua idade, enquanto outras, nesta mesma idade, mostraram-se perfeitamente habilitadas para encará-los e solucioná-los. Crianças que se jogam no chão entre crises de falta de fôlego e de choro fácil, sem nenhuma razão de ser, são consideradas mimadas. Tais comportamentos resultam do fato de terem sido tratadas como incapazes e com atitudes infantilizadas. Pessoas inseguras e insuficientemente maduras educam os filhos da mesma maneira como foram criados, repetindo para a sua atual família os mesmos comportamentos superprotetores que eles vivenciaram na vida infantil, ou mesmo por terem tido uma enorme experiência de rejeição no lar, também acabam por adotar uma superproteção naquela ideia de que eu vou fazer pelo meu filho tudo aquilo que eu não tive, como se fosse compensar por tudo aquilo que eles vivenciaram e que eles não querem que o filho passe, né? A gente vai observar que uma das maiores lições sobre desapego e liberdade vai estar justamente nas palavras de Jesus de Nazaré, como quando ele se aproveita de uma circunstância em que estão reunidas várias pessoas e ele lança um grande ensinamento de amor sem fronteiras. Apesar de amar e respeitar profundamente a sua família, ele vai exaltar o desapego familiar como a meta que todos deveríamos atingir
a fim de que possamos alcançar os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido da liberdade integral. E é nesse sentido que nós vamos encontrar Jesus dizendo assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis disse: minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Num verdadeiro ensino sobre a fraternidade universal. Muita gente olha isso e fala assim, mas Jesus, então, rejeitou sua família? Não. Ele só quis mostrar que a sua família vai para além daquilo que está relacionado a essa existência, a essa vivência, a esse momento. A nossa família é a família universal. O bem que nós queremos para nós, nós devemos querer para todas as pessoas que estão seguindo essa trajetória conosco. Quer tenham vínculos sanguíneos nessa existência ou não. Então, é essa mensagem, que a gente possa exercitar o desapego, que a gente possa entender que não é a minha família, que não é a minha, né? A gente fala com orgulho, né? É o meu, é a minha. Não, são os empréstimos que a vida nos dá, em forma de pais, mães, filhos, e nós devemos assim acolher esses empréstimos com muito amor, com afeto, porque isso não apaga, né? Esse sentimento ele se perpetua. Mas os vínculos, eles são reconstruídos e eles são gerados à medida que a gente vai tendo as diferentes experiências. Porque o que mais importa é o quanto a gente cresce em cada uma dessas experiências, é o quanto a gente aprende. E o desapego, ele nos permite, né, quando nós nos desapegamos, quando nós amamos sem apego, né, que é o amor real, a gente deixa ir. A gente vai entender que o outro está numa trajetória de crescimento, muitas vezes, que ele já é capaz de estar na nossa frente, está caminhando, e a gente ainda não chegou lá. Ou muitas vezes a gente vai entender que é preciso, sim, permitir que o outro tenha seus próprios tropeços para que ele aprenda. E o nosso papel não é tropeçar por ele, mas é sustentá-lo, dar a mão, estender a mão, compreender, não julgar, amar, é estar ao lado. E é isso, né? É para isso que nós estamos nessa vida coletiva, para que possamos, cada um de nós, passarmos por nossas provas individuais, para crescermos individualmente, mas sendo fortalecidos, amparados pelos companheiros de trajetória. Então, que a gente possa ter essa consciência, que nada é nosso, nós estamos de passagem, esse é um momento, que nós possamos, então, aproveitar ao máximo esse momento. E aí, para terminar, tem aqui uma frase de Sêneca, que tem um pouco a ver com isso que eu falei agora, né? Que ele diz assim: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Que esse nosso dia seja pleno, leve e cheio de oportunidades. Que ele seja um dia pleno de possibilidades de crescimento. Que seja um dia vivo, feliz. Muita paz para todos vocês. A gente volta a se encontrar aqui na próxima terça-feira para juntos continuarmos estudando a obra Renovando Atitudes, de Hamed, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Muita paz.